Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. Estamos dando início a mais um culto, na forma online. Que a graça e a paz de Deus possa estar nos lares nesse momento, em nome de Jesus. E para a gente iniciar hoje, eu vou compartilhar uma palavra que está no livro de Isaías, no capítulo 43, no segundo versículo, que diz assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, em nome de Jesus, que mediante todas as diversidades, mediante todas as causas que vêm acontecendo no planeta, confie em Deus, porque você vai passar pelas águas, você vai passar pelos rios, você vai passar pelas chamas e elas não tocarão em ti, irmão. Tenha fé no poder que tem no nome de Jesus Cristo, o homem e o rei que nós servimos, porque ele é poderoso, infinitamente capaz de te salvar de qualquer situação, de livrar tu e tua família, meu irmão, em nome de Jesus. Então creia, em momentos difíceis, não ache que você está perdido ou que ele não está te vendo, mas tenha fé, irmão, que você não se afogará nessas águas, que você não se queimará nesse fogo, em nome de Jesus. Nenhum vírus, nenhuma praga, nenhum mal, nenhuma doença atingirá a tua família, nenhum mal chegará à tua tenda, em nome de Jesus, assim como está escrito na palavra de Deus. Nenhum mal chegará à tua tenda. Então creia, meu irmão, em nome de Jesus. Os tempos não são fáceis, mas Deus também disse que não viveríamos tempos fáceis, passaríamos por aflições. Então tenha fé e perseverança, porque só assim alcançaremos a nossa coroa, só assim alcançaremos o objetivo que é estar com Jesus. Amém, irmãos? Creia nisso, vamos orar. Deus querido, Deus amado, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, Senhor. Então, Pai, permita que nós nos acheguemos a Ti, Senhor, com louvores, com adorações, com palavras doces, com palavras que exaltem o Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, venha nos cobrir, Senhor, com a Tua glória, com a Tua paz, com a Tua mansidão, Senhor, com o Teu entendimento, com tudo, Pai, que vem de Ti, Pai, que nós queremos na nossa vida, nós queremos nas vidas dos nossos familiares. Então, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toma conta desse lugar, toma conta de cada lar nesse momento, Senhor, onde meus irmãos estão ouvindo cada palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido amado, que o Senhor derrame naquele lugar também, Pai, o Teu manto de glória, Deus, que estenda sobre eles, Pai, a Tua mão poderosa, em nome de Jesus, protegendo cada casa, Senhor, cada lar, cada família representada, Senhor. Em nome de Jesus aqui nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém.
eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. 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 Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Oh, teu amor não falha.
Aleluias. Glória a Deus. Amados, a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Você que está aí na tua casa, no aconchego, no sofá, bem acomodado. No momento de nós agora estarmos recebendo uma ministração da parte do Senhor para as nossas vidas. E o que posso dizer, né? O que posso fazer? Esse louvor mexe muito com a gente. É um louvor onde o poder do Senhor ele se manifesta. Mas eu quero tratar contigo nessa noite, amados, uma noite de festa, sim. Embora dentro da situação na qual nós estamos vivendo, os nossos olhos mostram que não tem motivo de festa. Mas aonde Deus habita, há festa. E se Deus habita em mim e em você, nós temos motivo de sobra para festejar em nossas casas. Glória a Deus por isso. Em Atos, no capítulo 6, o Senhor falou comigo desde ontem pela manhã, hoje também. E eu quero falar a partir do versículo 8, que diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmia contra este santo lugar e contra a lei. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia com o rosto de um anjo. Até aqui, amados, eu gostaria de estar falando sobre esse homem, sobre Estevão, porque Estevão foi alguém escolhido dentre mais 6 homens, cheios do Espírito, para poder estar ajudando os apóstolos na igreja primitiva. E dentro desses 6 homens, mas esses 6 homens junto com Estevão, a função deles era auxiliar os apóstolos a estarem administrando as questões das viúvas. Por esse motivo que teve o problema ali, em que os apóstolos não estavam conseguindo fazer esse tipo de trabalho. Então levantaram esses 7 homens cheios do Espírito, e essa função que eles tinham, de poder estar distribuindo alimentos, donativos para as viúvas que dependiam da igreja, para poder estar ajudando elas ali naquela época. E essas funções eles estavam desempenhando, a função também de estar proclamando a palavra de Deus ali na área em que eles estavam vivendo, na cidade onde eles estavam vivendo. E Estevão, ele começou a fazer isso. E então, dentro desses versículos que nós estamos lendo aqui, a Bíblia fala que Estevão realizava, cheio da graça do Senhor, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Então ele começou a fazer a diferença onde o poder de Deus estava sobre ele. O Espírito Santo de Deus estava usando a vida dele de uma forma livre. E o que o Espírito Santo de Deus quer mais da igreja é liberalidade, para que ele possa usar as nossas vidas como precisa ser usada nos dias de hoje. Então Estevão, ele começou a fazer aquilo que foi direcionado pelo Senhor a fazer. Logicamente, que mexeu com o grande povo
que não concordava com aquilo que estava sendo pregado, com aquilo que estava sendo falado, pois era novidade entre eles. E dentro de ensinamentos novos, sempre tem aqueles que não concordam com muitas coisas. Ainda hoje, nós temos pessoas que não concordam com muitas coisas que estão escritas na Bíblia, está escrito na Bíblia. Mas o problema é que a Bíblia ela nunca consegue ser desmentida diante de todos aqueles que discordam de ensinamentos daquilo que está escrito. Estevão ele começou a fazer isso e começou a mudar exatamente algo que precisava ser mudado. Por isso que a igreja foi instituída. E nos dias de hoje, queridos, nós precisamos estar atentos a tudo isso que está acontecendo. Eu quero te falar a nível da nossa nação, a nível de Brasil. Eu não sei as outras nações, mas a nível de Brasil, nós estamos vendo algo semelhante a isso. Porque nós estamos vivendo dentro dessa situação de um clima onde existem 3 guerras. Uma guerra é conhecida de todos nós, que é o vírus. É notório que o vírus existe. É notório que o vírus mata, sim. É notório que o vírus, ele consegue atingir as pessoas quando as pessoas não fazem aquilo que precisa ser feito. Então, essa é uma das guerras que todos sabem, todos conhecem. Mas existem outras 2 guerras ocultas, que é a guerra política e a outra guerra espiritual. Uma batalha espiritual sendo travada de uma forma oculta, onde muitos e milhares de pessoas estão simplesmente, fora de entendimento disso. Mas essa batalha ela está sendo travada. Por quê, amados? Dentro do período em que eu me conheço como homem, eu tenho 51 anos, mas eu nunca vi um homem dirigir uma nação no Brasil, se levantar e chamar a nação, e chamar a igreja, chamar os líderes religiosos para se posicionarem diante de um jejum e de oração pela nação. Ele não pediu pela vida dele, ele pediu pela nação. Então isso mexe conosco, porque se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver Josafá entrando dentro dessa mesma situação, clamando, pedindo, levantando-se para que todos pudessem entrar em jejum e oração, para que as coisas pudessem mudar. E o Brasil nunca viveu um momento como esse. Vimos ao contrário, sim, mas um momento como esse, de alguém que está lá como, uma autoridade investida, suprema, dentro da nossa nação, a autoridade maior da nossa nação, pedir que o Brasil possa estar jejuando e orando por ela, para mim é novidade. E para você que entende o que eu estou te falando, para você que é cristão, para você que entende a palavra de Deus, meu irmão, isso é uma responsabilidade muito grande. E aí entra essa situação de Estevão, porque enquanto o Brasil estava sendo direcionado, dirigido por homens que estavam fazendo coisas que pudessem estar ocultas à sabedoria aos olhos de todos, ninguém se oposicionava. A oposição não existia praticamente, mas de repente levanta-se alguém que quer fazer a coisa como tem que ser feita. E esse alguém, esse homem, ele começa a colocar situações agora às claras, que muitas coisas não havia, aproximação da população. Hoje, muitas coisas estão sendo desvendadas, porque ele fala abertamente. Eu não estou aqui fazendo apologia a ninguém, eu estou aqui falando da palavra de Deus. Então, se você está aí na tua casa, se você está aí preocupado, já pensando, o pastor está fazendo apologia do presidente, não estou fazendo apologia a presidente nenhum. O meu Senhor é Jesus de Nazaré, não é Jair Messias Bolsonaro. Então guarde isso para você. Então não fique preocupado com isso não. Podia ser qualquer outro. Se tivesse tomado a posição e tomando a posição que ele está tomando, seria aqui, a gente está falando também sobre isso. Eu seria leviano se não falar a respeito disso, da qual Deus está querendo que nós pudéssemos falar. Então tudo que está sendo feito hoje é algo de novidade. E
dentro dessa batalha espiritual, ela é oculta aos olhos de muitas pessoas, mas ela existe. Ela automaticamente é ligada dentro da batalha política. Qual é o alvo de tudo isso? Qual é a posição da igreja diante de tudo isso, na qual eu e você, queridos, nós somos o alvo dessa guerra? Você sabia disso? Nós somos o alvo. Porque na minha Bíblia e na tua Bíblia diz que, sabe, o inimigo das nossas almas é Satanás e seus demônios, é o diabo. Ai, pastor, falar do diabo logo no domingo? A gente precisa conhecer o nosso inimigo. Então, qual é o objetivo dele? A Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O diabo não tem poder contra Deus, mas ele consegue me enganar e consegue te enganar. Só que Deus nos deu as armas para lutarmos, e nós podemos lutar contra tudo isso. Então o alvo dele sempre será atingir a mim e a você. E dentro desse cenário na qual nós estamos vivendo, uma guerra política e uma guerra espiritual, os atingidos dentro dessa batalha sou eu e você. Então eu posso dizer para você que nós precisamos contra-atacar diante daquilo que está vindo contra mim e contra você. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá viu que um grande exército enorme sabia que vinha e ele não tinha o que fazer. Talvez nosso presidente não saiba o que fazer diante dessa situação toda. Talvez ele não tinha a dimensão do que ele estaria entrando na situação de ser o presidente. Mas ele tem a igreja junto com ele. Ele tem eu e você junto com ele. Essa guerra não é dele, essa guerra não é minha. Sabe, essa guerra faz parte de algo que está relacionado, que vai vir contra mim e contra você. Uma guerra de destruição. Mas tem um Deus que tem poder, na qual nós conhecemos, na qual nós servimos. Estevão, quando entrou ali dentro dessa situação toda, ele começou a falar, sabe, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Prodígio é alguém que tem extremamente habilidade e conhecimento para fazer coisas diferentes darem certas. E é isso que nós estamos vendo acontecer dentro do Brasil. As coisas, a direção que o presidente tem tomado tem mexido com um monte de gente, com a gama, de empresas aliançadas com as questões anteriores que viviam e hoje não conseguem mais viver. Então estão incomodadas com tudo isso. Então não estão gostando da administração como está sendo feita. Então não estão concordando como que está sendo direcionado tudo isso a nível de Brasil. Então aproveita-se um vírus para poder disseminar uma guerra política e uma guerra que está atrelada à política, uma guerra espiritual, na qual muitos deles não têm nem conhecimento, mas tem uma gama muito grande que tem esse conhecimento. E dentro disso eu quero chamar a tua atenção para a nossa responsabilidade como igreja, queridos. A nossa responsabilidade de estarmos nos colocando em posição, como Josafá chamou, como o presidente chamou. Ao jejum e oração não é só hoje. O jejum e oração precisamos estar em constante enquanto essa guerra perdurar. Não é a guerra contra o vírus, não. É uma guerra contra a disseminação de injustiça, de blasfêmia, de mentiras que possa vir contra a nossa nação. E eu vou te dizer uma coisa, diante de todas as diretrizes que têm sido tomadas por governadores dentro do nosso país, nas 27 federações, quem será atingido? Eles ou nós que estamos na outra ponta da situação? Quem será atingido? Será que eles serão atingidos com aquilo que eles estão determinando e fazendo? Lógico que não. Mas nós que estamos na outra ponta, o grande, a massa, o povo, é que vai ser atingido por tudo isso. Aí, meu irmão, abre o olho. Precisamos nos posicionar, precisamos colocar a nossa cara para bater. E nós vimos que, Estevão, assim que ele começou a fazer sinais e prodígios, coisas diferentes, nós estamos acostumados muito com as coisas como tem sido feita anteriormente.
E de repente vem um homem e começa a fazer tudo diferente. A Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu nunca vi um homem temente a Deus dirigindo o Brasil. E hoje nós temos essa oportunidade, meu querido. Essa oportunidade que nós temos, alguém que tem um temor lá dentro, alguém que tem um coração sim nas mãos de Deus nesse momento, alguém que Deus levantou para estar ali fazendo algo diferente. E esse alguém precisa de mim e de você. Assim como Estevão estava ali, ele começou a trabalhar, começou a falar e começou a levantar ali muitas pessoas diante daquilo que ele estava falando, diante daquilo que ele estava ensinando. E a semelhança ela é muito parecida com o que nós estamos vivendo aqui. Tudo que o presidente pronuncia, tudo que o presidente fala, eu sei que você vai falar, não, mas ele fala de um jeito, ele fala, meu irmão, esquece o jeito que ele fala. Esquece o jeito que se fala. Mas presta atenção no que se fala. Não no jeito, mas o propósito da fala. O propósito da fala é transparência. Dá para perceber isso. Então nós precisamos entender essas coisas. E de repente esse homem, ele se vê cercado como se fosse uma ilha, cheio de gente, só para criticar, só para derrubar, só para, vir contra ele. Nós ouvimos o governador dizendo em alto e bom som na televisão ao vivo, para que todos pudessem ver e ouvir, que tudo que o presidente falasse, ele ia debater, ele ia bater de frente. Que país é esse? Que país é esse? Onde um espírito de rebeldia, onde um espírito de rebelião toma conta. E a igreja onde ela se encontra hoje? Eu e você, aonde nós nos encontramos? Qual é a minha posição? Qual é a tua posição dentro de tudo isso? Nos calar? Nos amedrontar? Ficarmos quietos? Porque dentro desse pano de fundo existe várias decisões que querem tomar a respeito da igreja, de simplesmente colocar a mordaça na igreja. E existem decretos que querem que possam fazer valer que a igreja possa fechar até dia 31 de dezembro desse ano. Você sabia disso? Concordaremos com isso? Estamos, dentro das nossas casas, confortável com tudo isso? De você não poder sair para cultuar a Deus? A nossa Constituição nos dá direito a tudo isso. Você sabia? A nossa Constituição nos dá esse direito. Mas de repente nós nos encontramos presos de não poder vir até o local onde você congrega para poder se reunir com os teus irmãos e poder adorar a esse Deus. Pastor, mas tem o vírus. Entendo. Precisamos preservar as pessoas de grupo de risco. Precisamos preservar. Mas a grande maioria, amados, nós vemos os noticiários de 2009, 2008, 2007, uma coisa assim, que outros vírus chegaram até aqui com muito mais força, que matou muito mais gente, e nenhuma decisão dessa forma foi tomada. Por que será que estão tomando essa decisão hoje? O que tem por trás de tudo isso? Talvez você não esteja vendo, mas o Senhor está vendo tudo isso. O Senhor está vendo todas essas questões, e isso é a nível global. E a grande pergunta que as pessoas falam, que eu já até falei outro dia: como sairemos disso? Sairemos derrotados? Sairemos enfraquecidos? Ou nós sairemos vencedores, fortalecidos, cheios de fé, e que nada vai fazer a gente parar? Para nós sairmos disso dessa forma, como a segunda situação que coloquei, cheios do Senhor, fortalecidos e vitoriosos, a posição precisa ser tomada já. Não é tomar a posição depois, é tomar a posição já, agora, now. Não é depois, porque depois já foi, depois já era. E dentro dessa situação eu tenho certeza que é um divisor de águas para mim e para você.
Essa data ela vai ficar marcada. 2020 está entrando nos anais da história do mundo e do Brasil. Nunca será esquecido. Sempre será, e eu tenho certeza que vai virar matéria de escola logo depois disso tudo. Virar matéria de faculdade, sendo ensinado e provas sobre isso. Depois de passarmos por todas essas questões, entra na história. Mas também entra na história se nós formos fracassados, se nós formos derrotados. Vai entrar na história. Houve um período em que veio um grande vírus. Começou a devastar o mundo e o Brasil. E a igreja que estava responsável para poder se posicionar contra tudo isso foi uma igreja covarde. Meu irmão, manda a covardia ir embora da tua vida, em nome de Jesus. Seja corajoso, seja confiante, seja esperançoso. Levanta-se aonde você está, posiciona-se aonde você está, apresenta-se ao Senhor aonde você está, apresente-se a Ele e diga para Ele: Senhor, eis-me aqui. São homens dessa forma que o Senhor procura. Igreja que não tem medo de nada. Não é preciso afrontar ninguém. Mas dentro das nossas casas nós podemos abrir as nossas bocas. Dentro das nossas casas nós podemos dobrar os nossos joelhos. Dentro da nossa casa nós podemos clamar ao nosso Deus. E eu quero ver se não vai acontecer alguma coisa nessa nação. Eu quero ver se depois do dia de hoje, que tanta gente orando, tanta gente jejuando, tanta gente clamando pelo Brasil, tanta gente intercedendo pelo Brasil, eu quero ver se não vai acontecer nada. Se prepara aí, querido, em nome de Jesus. Se prepara, porque como Estevão estava aqui vivendo, e quando ele olhou para o seu lado, para um lado e para o outro, ele se viu no ilhado. Porque se levantaram oposição, para vir contra ele, para amedrontá-lo, para levantar calúnia, para falar um monte de coisas contra ele, para que ele pudesse simplesmente parar, para que ele pudesse simplesmente fechar sua boca, para que ele não viesse mais falar a respeito da palavra de Deus, para que ele não viesse mais ensinar a respeito do Senhor Jesus, a salvação. E nós vemos um homem hoje sendo privado de todas essas coisas. E a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa dar uma resposta para tudo isso. Não para homem nenhum, mas uma resposta primeiramente para o nosso Senhor, o nosso Deus. E uma resposta para o nosso inimigo. Porque nós podemos não ter conhecimento de política, podemos não ter conhecimento de nada, mas temos conhecimento de um Deus. E esse Deus está atento àquilo que nós podemos estar falando. E dentro disso tudo, queridos, nós vemos injustiças e mais injustiças dentro dessa situação toda na qual nós estamos vivendo. Nós estamos vendo, o Supremo Tribunal Federal liberando homens que têm condenação pesada, sendo liberados por conta do vírus. Ora, meu Deus, não, mas eles estão em prisão domiciliar. A prisão domiciliar está eu e você. Então hoje eles estão igual a mim e a você. Eu estou em prisão domiciliar, você está em prisão domiciliar. Ah, mas eu saio para trabalhar, eu vou ali, eu vou aqui, mas a qualquer momento você pode ser barrado, pode ser falado para você: volta para tua casa. E esses homens, eles saíram diante de uma, diante de uma prisão na qual eles têm condenação contra eles. E de repente foram liberados para ir para suas casas, porque fazem parte do grupo de risco. Ora, dentro do grupo de risco não pode ser cuidado lá onde eles estavam. Isso, esses homens que foram pegos na Lava Jato. E os outros que estão lá, que não tem advogado, que não tem condições de ninguém brigar por ele, que não tem condições de ninguém saber olhar por eles, onde eles estão? Estão liberados também? Não estou fazendo apologia que todo mundo deve ser liberado, não. Ao contrário. Todos têm que pagar pelo que foi feito. Porque senão vai pegar essa mania de que acontecer qualquer coisa, libera todo mundo. Não, meu irmão. Se tem justiça dentro da nossa nação, ela precisa ser cumprida. Não é para um e para outro, são para todos.
E a gente precisa entender essas coisas. E aí a gente vê aqui esses homens, sabe, se aliançando entre si. No versículo 11 diz assim: sendo assim, subornaram alguns outros homens para caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, conduziram-no à presença no sinédrio. É o que querem fazer aqui, amados. E a nossa nação, ela será extremamente prejudicada se nós permitirmos isso acontecer na nossa nação. Nós, igreja, que eu digo. Nós, igreja. Porque eles podem tramar o que eles quiserem. Mas o Senhor desbarata e desmascara toda a artimanha maligna que está por trás disso. Toda a artimanha das trevas. Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? Por que o senhor está trazendo uma ministração sobre isso? Eu estou falando para você a respeito de batalha espiritual. Em que, dentro dessas decisões todas que estão sendo tomadas, eu e você já estamos sendo atingidos. O que será da economia da nossa nação? O que será? Tem pessoas que estão em suas casas com férias forçadas, sem poder receber R$1 das férias. Tem pessoas que perderam seus empregos e têm filhos pequenos que dependem do pai trabalhar e hoje ele já não sabe o que fazer. Tem pessoas que trabalham, sabe, autônomos, que não podem sair de suas casas para exercer o seu papel de provedor no seu lar. Como que estão vivendo esses homens? Como que estão vivendo essas famílias? O que será deles? Tem 2 semanas que tudo isso está correndo e vamos partir para a 3ª semana. E tem ainda algo que diz que pode-se, sabe, ir até o final do mês de abril. Quem vai sustentar essas famílias todas? Quem será? Aí a pergunta que eu te faço é: vai faltar alguma coisa para os governantes? Vai ficar faltando alguma coisa para eles? Eles reduzirão os salários deles, como nós estamos vendo muitas empresas trabalhando para poder reduzir o salário de muita gente que está trabalhando hoje. Lógico que para se trabalhar dentro de uma situação econômica precisa tomar algumas decisões e a ponta, sabe, e nós que estamos na outra ponta que vamos sofrer. Mas a grande pergunta que eu te faço é: você viu algum dos deputados, senadores, governadores, deputados estaduais, vereadores falarem, sabe, se consertarem entre eles, aliançarem entre eles para dizer assim: estaremos reduzindo o nosso salário em 70%? Ou 30%? Ou 10%? Ou 5%? Ou 1%? Você viu? Você não vê. Por quê? Só é para um lado que a lei está trabalhando. Não pode ser assim. Nós podemos e nós temos força para clamar pela nossa nação, para que as coisas possam caminhar do jeito que tem sido caminhada desde o ano passado. Tem gente, tem empresas, tem homens, sabe, que não estão gostando de nada daquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje tem muita gente que não está mais conseguindo pôr a mão naquele dinheiro que colocava, sabe, há anos e anos e anos. E isso é espiritual. Para que alguém se levante para ir contra todas essas questões, meu irmão, tem que ser alguém levantado por Deus. Não é alguém simplesmente que bateu no peito e falou assim: eu vou fazer. Não é alguém que precisava ser levantado, cheio de temor, para enfrentar toda essa situação contra ele. Agora, ele não precisa de ajuda? De intercessão? Precisa. A igreja brasileira precisa se levantar com a posição intercessória diariamente contra, sabe, todas as artimanhas das trevas. Você acha que não estão tentando matá-lo? Você acha que não estão trabalhando, fazendo, sabe, trabalhos aqui e ali para derrubá-lo? Você acha que não já tem gente com tudo preparado para pedir impeachment, com todas as mentiras contra ele, para tentar derrubar ele? Você acha? Tudo isso tem. Tudo isso tem. Isso tudo o Senhor está trazendo para nós. Eu não sei o que está sendo falado em outros lugares, mas eu sei que Deus pediu para a gente falar sobre isso. E eu não tive para onde correr. A grande verdade é essa. Tentei até fugir. Confesso a você.
Fiquei falando com o Espírito Santo de Deus até o último momento, 5 e pouco da tarde, eu estava lá no meu quintal. E Deus, eu vou falar de outra coisa. O Espírito Santo de Deus me deu um puxão de orelha. Eu estou aqui, meu irmão. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Se Deus é que é o dono de todas as coisas. E nós como igreja precisamos acordar para isso. Por que o Senhor nos tirou do mundo? Foi para ficarmos de braços cruzados assistindo todas as coisas acontecerem? Não. Não. Meu irmão, eu posso dizer uma coisa para você. Grandes homens de Deus passou sufoco servindo a Deus. Jesus não veio aqui para dizer assim, agora vai ser diferente, agora a tua vida vai ser um mar de rosa, agora você não vai sofrer nada. Ao contrário, Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Está aí a gente vivendo todas essas questões. De uma situação virou 3. De uma vem 3. Enquanto, sabe, a coisa correta poderia ser trabalhada assim em uma situação que é o vírus, está sendo travada 3. Você sabe o que é isso? Em que uma é deixada de lado e mudada algumas regras, que ela fica como pano de fundo para ações e atitudes que estão sendo tomadas, mas com um objetivo totalmente diferente daquilo que precisa ser. E aí vem os fins justificam os meios. Quais são os fins que eles estão pensando? Só que o meu Deus e o teu Deus, Ele sempre está à frente de tudo aquilo que Satanás tem tramado. E Ele sempre levanta os seus para poder estar se posicionando. Meu irmão, nesse momento na qual nós estamos vivendo, eu quero dizer para você, Deus tem nos chamado como um dos 300 de Gideão, para guerrear, para se posicionar, para vigiar, para orar, para clamar, para estar preparado, para tomar as armaduras espirituais e entrar em verdadeira guerra contra tudo isso. Porque senão nós seremos destruídos, totalmente destruídos. Estevão vivendo tudo isso, depois apresentaram as falsas testemunhas e alegavam que ele estava proferindo blasfêmia contra o santo lugar e contra a lei, porquanto nós o temos ouvido proclamar que Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Vivemos tanto tempo de tradição, de tradições e tradições. O Brasil, ele vive a cada ano, debaixo de grandes datas comemorativas. E quem diria, amados, que uma data comemorativa dessa, que muitos já estavam fazendo as suas contabilidades de quanto iriam vender os ovos de Páscoas, e hoje não sabem o que fazer, porque tem grande quantidade de ovos de Páscoa, sabe, de colomba pascal, de tudo que você possa imaginar, encalhada. Não existe ninguém para comprar. Quem é responsável? O vírus? É o vírus que é responsável por tudo isso? Essas coisas a gente precisa entender, essas coisas a gente precisa abrir os nossos olhos. Quem vai pagar a conta toda? Eu vi um vídeo de umas 3 pessoas, se não me engano 4, pedindo pelo amor de Deus, salve a nossa empresa. Pedindo para as pessoas fazerem pedidos para que eles possam vender a preço de custo. Eles iriam entregar, sabe, em toda São Paulo, para que eles pudessem ter um lucro dele, para que eles pudessem cumprir com as suas responsabilidades financeiras, porque está tudo encalhado. Meu irmão, isso é preocupante, extremamente preocupante. E a igreja precisa acordar para essas coisas. E dentro de um cenário no qual nós estamos vivendo, eu posso dizer para você, como o apóstolo Paulo, no início da sua caminhada, logo depois, quando ele foi para Corinto, ele viu uma igreja que ela estava dividida entre si. Hoje, por incrível que pareça, a igreja do Senhor tem aqueles que é do atual presidente, tem aqueles que é contra ele, que gosta do A, do B, do C, do D. E eu não estou dizendo aqui nomes, eu não estou dizendo aqui homens, eu estou dizendo aqui
de coisas certas. Eu estou dizendo aqui de alguém que possa fazer aquilo que é benéfico para toda a população brasileira, independente de nome. Independente de nome. Porque você vai lá em Coríntios, você vai ver, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro. E nos dias de hoje, tem gente que não concordo com isso aí, eu não quero isso aí. Não, eu sou mais o ex-presidente. Eu gosto do outro, anterior a ele, eu gosto da Dilma, eu gosto de... meu irmão, vamos ser sábios. Vamos ser sábios. Vamos parar de brincar com as coisas de Deus. Vamos analisar a coisa com seriedade. Diante de falcatruas, diante de, corrupções, diante de alianças que só tem roubos e mais roubos, onde Deus entra? Onde está Deus? Como é que eu posso concordar com uma coisa dessa sendo alguém que serve a Deus? Eu não posso concordar com uma coisa dessa. E quem é que está por trás de todos esses homens? Eles por si só fariam o que conseguiriam fazer o que fizeram? Não. Mas existe uma ação maligna por trás deles, que a intuição é de destruição. Isso está na Bíblia, não é eu que estou falando, não estou inventando. Pega a Bíblia, vai ler que você vai ver. Você vai ver que tudo isso é tramado para que haja uma destruição, não apenas a nível de Brasil, mas a nível global. Eu quero dizer para você uma coisa: há muitas palavras vindas da parte do Senhor, trazida para a nossa nação, que haverá um vento de avivamento, e Ele está às portas para que possa acontecer. Ainda antes disso tudo estávamos vivendo, nós vimos um mover sobrenatural nos estádios de futebol, no estádio, do Palmeiras, no estádio do Morumbi, também lá em Brasília, onde homens vieram da nação, de muitas nações, para a nossa nação, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, para trazer algo para a nossa nação, para dizer que a igreja brasileira é uma igreja diferente hoje, que o vento xalabassoricalabacheias, o vento de avivamento do Senhor está aqui nesse lugar. Então isso é muito sério. Então isso Deus tem mostrado, Deus tem dado sinais para mim e para você. Eu estou olhando para a igreja do Brasil. E como é que nós vamos ficar parados diante dessa situação toda, depois de vir essas palavras, depois de vir essas profecias, meu irmão? Olha o que nós estamos vivendo como nação brasileira. Olha o que nós estamos vivendo. Que responsabilidade nós temos como nação, como alguém que é brasileiro nato. Ei, por que Deus olhou para o Brasil dessa forma? Se você for analisar, amado, a igreja na Europa está detonada, deixou passar o período deles. A igreja na América está detonada, porque permitiu que muitas coisas adentrassem na América, o mundo adentrasse dentro das igrejas. O inimigo está tentando de todas as formas fazer com que isso possa acontecer na igreja do Brasil. Eu quero dizer para você que enquanto tiver fôlego, eu vou pregar a palavra de Deus, denunciando toda a ação do inferno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então você vai ver a igreja da Ásia está detonada. Você vai ver a igreja lá no Oriente Médio está detonada. Aí de repente vem o Brasil. O Senhor achou o Brasil. Não que achou, ele já sabia que estava aqui, que Ele permitiu que o Brasil viesse a existir.
Aí você olha para o Brasil, o que o Brasil tem? Eu posso dizer para você, querido, que um brasileiro, você pode levar ele para qualquer lugar na face da terra, ele vai se adaptar a todas as cidades e países que você largar ele lá. Ele é adaptável. Nós somos adaptáveis em qualquer situação na qual estiver vindo contra nós, em qualquer país, em qualquer nação. Por isso que Deus falou há muito tempo atrás: o Brasil é celeiro das nações. Porque Ele pode me pegar, Ele pode te pegar e te levar lá para a Ásia, você vai ficar. Ele pode me pegar e te levar, sabe, me pegar e te pegar e te levar lá no Oriente Médio, você vai se adaptar. Ele pode me pegar, pode te pegar e levar você lá para a Antártida, você vai se adaptar. Pode te levar para a Ásia, pode te levar para a Europa, pode te levar para a África, pode te levar para a Índia, onde tem milhões e milhões de deuses. Se mexeu é Deus. E você vai se adaptar lá. Por quê? Porque você é brasileiro. Agora, por que tudo isso? Porque no nosso sangue há uma miscigenação de raças. Somos misturados com o europeu, com o africano, com a Ásia, com o pessoal do nariz grande, que é o pessoal lá do Oriente Médio. Está aqui, estamos aqui. Somos misturados com os índios. Há uma mistura terrível. E hoje nós vemos tudo isso. Nós temos visto que houve um propósito de Deus para que tudo isso viesse a acontecer. Para esse momento. Para que o Brasil pudesse ser alguém, ter um povo que pudesse ser colocado em qualquer lugar do mundo. E ele poderia se adaptar. Qualquer clima, qualquer situação de guerra, de bomba, vamos nos adaptar lá. Ei, meu irmão, houve um tempo em que a Europa era cheia do avivamento de Deus. O Evangelho chegou aqui pelos suecos. Aí nós vemos ainda hoje as tradições desde aquela época ainda, com força ainda hoje. Não estou desrespeitando não, mas você vai ver os assembleianos ainda usam terno, gravata, tudo. De onde veio? Veio lá da Europa, veio lá da Suécia, de um frio terrível, e de repente eles baixam aqui no Brasil, um país tropical, mas a tradição deles era viver, por causa do frio, com terno, gravata, blusa, jaleco, tudo, e eles têm tudo isso. E aí a igreja foi fundada, foi iniciada assim. E ainda hoje a gente vê isso ainda fortalecido na nossa nação. Por quê? Porque o povo que saiu de lá veio para cá. O evangelho adentrou lá pelo lado de Belém do Pará, se alastrou pelo Brasil inteiro. Hoje eu posso dizer para você, é muito difícil um lugar no Brasil que nunca ouviu falar do Senhor Jesus. Mas tem, mas é uma gama pequena que se tem. Agora, qual é a responsabilidade minha e sua, meu irmão, diante de tudo isso? Se nós não tivermos um governo que concorda com a palavra de Deus, ei, onde você vai parar? Onde nós vamos parar? De repente nós temos um governo e vamos ficar guerreando entre nós, vamos ficar questionando, vamos ficar degladiando. Ei, acorda, meu irmão. Não estou te falando de pessoas, estou te falando de Bíblia. Então precisamos acordar quanto a isso aqui, em nome do Senhor Jesus. Porque senão, se nós não nos posicionarmos, quando nós abrirmos os nossos olhos, as coisas já estarão todas elas definidas, decididas, e não teremos muito mais o que fazer não. Precisamos entender a respeito de tudo isso. E aí talvez você possa pensar, mas pastor, se vier contra mim, ei meu irmão, se vierem contra mim e contra você, eu posso dizer para você uma coisa. Jesus, Ele foi na cruz do Calvário por causa de mim e de você, sofreu. Ah pastor, mas eu vou sofrer por causa de Jesus? Ele já pagou o preço por mim, glória a Deus. O preço que Ele pagou, nenhum de nós iremos pagar, porque o preço dele é único.
Não precisa mais ninguém fazer o que ele fez, graças a Deus. Até porque para fazer o que ele fez precisava ter alguém que não tivesse pecado. E eu vou dizer para você, não existe um homem na face da terra que não tenha pecado, só ele. Então nós não vamos pagar o preço que ele pagou, não. Mas eu posso te dizer uma coisa: o sacrifício na cruz, ele nos leva a enfrentar grandes barreiras, ele nos leva a enfrentar grandes oposições, ele nos leva a enfrentar grandes situações. Ora vista, você vai ver, Daniel passou uma situação, sabe, de complicada, num país estrangeiro, num país pagão, um país devoto de deuses, de demônios, aonde ele não abriu mão de servir ao Senhor, não abriu mão de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Sabe o que aconteceu com ele? Foi jogado na cova. Pô, mas Deus permitiu. Deus permitiu. Assim como Deus permitiu também o vírus. A permissão de Deus, tudo é permissão de Deus, meu irmão. Deus permitiu o Daniel ir para a cova, mas ele simplesmente protegeu Daniel na cova. Deus permitiu que Azarias, Misael e Zacarias fossem para a fornalha, mas Deus simplesmente deu segurança para eles contra o fogo. Deus permitiu o vírus vir sobre a nação do Brasil, mas Deus protege a nossa nação contra esse vírus, porque existe propósito para isso. Nada é à toa, nada é perdido ou aleatório. Deus faz tudo com propósito. E um dos propósitos do Senhor para mim e para você hoje é exatamente isso que está acontecendo. De nós pararmos, acordarmos, fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, do que nós temos feito, espiritualmente falando, e o que nós temos vivido. Porque mais do que ouvir, como eu e você estamos ouvindo agora, é viver, é praticar, e não ter medo daquilo que possa acontecer, dos opositores que virão contra mim, contra você, daquilo que irão falar contra mim, contra você. Isso aconteceu, o que aconteceu com Estevão? Se for apedrejado, se formos apedrejados, posso dizer que nós já estamos sendo apedrejados há muito tempo. Sabe, o presidente nosso está sendo apedrejado há muito tempo, com muitas calúnias, com muitas injustiças, com muita rebeldia, com muita desobediência. Deus não trabalha dentro de rebeldia de forma nenhuma. Meu irmão, o trabalhar de Deus é dentro de uma hierarquia que vem do trono de Deus, passa pela autoridade suprema da nação do Brasil, e assim hierarquicamente, de repente nós estamos vendo, sabe, algo que está fora daquilo que condiz com aquilo que Deus levantou, com aquilo que Deus instituiu, que é a justiça. Meu irmão, então nós precisamos acordar. Precisamos eliminar esse espírito de rebelião, de desobediência, de blasfêmia, de acusação, de falso testemunho contra o Senhor. Porque eu entendo que o Senhor que está direcionando todas essas coisas. E nós precisamos entrar exatamente dentro desse cenário, com uma posição única. O nosso Deus é o grande general do Brasil, e aquilo que Ele tem projetado para a nossa nação, homem nenhum, demônio nenhum irá fazer parar e frustrar os planos que o Senhor tem para nós nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então faça uma reflexão sobre você, sobre a tua vida. Se tiverem que te apedrejar, como apedrejaram Estevão. Você viu quantas pedras Estevão jogou contra eles? Ele não pegou uma pedra sequer. Sabe por quê? Para me ensinar e te ensinar que por mais que nós possamos ter raiva de alguém, que por mais que nós possamos ter ranço, ódio de alguém, a nossa luta nunca será contra essa pessoa.
sempre será com quem está agindo por trás dela e através dela. Presta atenção no que Estevão falou antes de entregar o seu espírito. Senhor, não impute-lhes esse pecado. Sabe o que é isso, meu irmão? Ele entendia que aqueles homens estavam fazendo tudo aquilo sem ter noção de que estavam sendo, instrumento do diabo contra a vida dele. E o que mais nós temos visto aí são pessoas que estão sendo instrumentos do diabo para poder fazer aquilo que ele tem para poder fazer de destruição na nação do Brasil, contra a igreja do Senhor. Então precisamos acordar quanto a isso. Ódio, rancor, ranço possa sair do teu coração, e o perdão, assim como fomos perdoados pelo Senhor Jesus, possa ser uma prática nas nossas vidas, prática, em nome de Jesus. Porque senão a gente vai querer que as pessoas possam morrer, a gente vai querer que as pessoas vão para o inferno. Ei, Jesus não veio para mandar ninguém para o inferno. Ah, pastor, então ninguém vai para o inferno? Vai, infelizmente vai. Mas nunca foi algo que Deus projetou, as pessoas que escolhem. E eu quero dizer para você que dentro disso, o que nós mais estamos vendo dentro das nossas casas são lives, mais lives, áudios e mais áudios de várias pregações, de várias ministrações. Acorde, se ligue no que você está ouvindo. Preste atenção naquilo que você está ouvindo. Eu quero dizer para você que Deus nunca teve o projeto dele de destruição da raça humana. E nós estamos vendo por aí que Deus vai pesar a mão, que Deus vai acabar com tudo, que Deus vai destruir tudo, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Ei, meu irmão, Jesus veio para quê? Ele mesmo falou da sua própria boca: eu não vim para matar ninguém, eu vim para dar vida, eu vim para salvar. Eu posso dizer para você, meu irmão, que Deus não perde uma vida até o último minuto de fôlego dessa vida. Deus sempre tem ali um momento que Ele vai resgatar. Como isso, pastor? Só você olhar Jesus na cruz. 2 ladrões, um confiou, o outro não. Aquele que confiou, no momento que ia morrer, houve a salvação para ele. Então eu quero dizer para você que o Senhor não veio para destruir ninguém, Ele não veio para matar ninguém, Ele não veio para mandar ninguém para o inferno. Ah, que o inferno vai se encher de um monte de gente que não quer nada. Ei, acorda. O trabalhar de Deus é diferente do nosso. E de repente nós começamos a usar tudo aquilo que está no nosso coração contra as pessoas e começamos a já definir para onde as pessoas vão. Esse não é o meu e o teu papel. Então se liga o que você está ouvindo aí, em nome de Jesus, para que você não possa ficar, preocupado. O Senhor ama a tua vida, o Senhor ama você, o Senhor quer você junto dEle, adorando a Ele, cheio de temor e tremor com Ele. Ele sempre trabalhará para atrair você de volta para Ele, por causa do amor dEle. Ora, lá em João 3,16 diz o quê? Que o nosso Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o papel do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, então se liga aí. Possamos fazer uma reflexão de tudo isso que nós estamos vivendo. Podemos nos posicionar. Aleluias. Eu quero cantar um cântico. Tem um cântico pronto aí? Então vamos cantar um cântico de adoração ao Senhor nessa hora. Logo depois estarei orando por vocês. Em nome de Jesus. Aleluias. Uma mesa preparada para
o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, que a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, e certo misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, que a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Aleluia. Assim que Eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Oh Senhor, tanto falamos sobre batalhas e batalhas, e de repente nós nos vemos envolvidos dentro de uma, Senhor, na qual falávamos apenas em teoria, e de repente nós estamos vendo na prática, sofrendo na pele, para que pudéssemos, Senhor, então entender a realidade daquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo dos anos, em que temos grande responsabilidade na nação na qual o Senhor nos colocou, e essa é a nação do Brasil. Um Brasil que abraça tanto povo de tantos lugares do mundo, que todos que venham aqui nesse Brasil, Senhor, conseguem encontrar algo diferente, querem permanecer, querem fixar residência aqui. E nós, como igreja do Senhor, estamos vendo, Senhor amado, vivendo a guerra em si sendo travada espiritualmente, que é a guerra mais complicada, porque se nós vencermos ela no espírito, tudo que possa estar vindo após ela será desbaratado e destruído. Então nos levanta como um exército, como assim o Senhor levantou ali com
Josafá naquela época. Que nós possamos, a igreja do Brasil possa ser como um dos 300 de Gideão, sem medo, sem se enrolar com as coisas desse mundo, pois fomos, Senhor amado, alistados nesse exército, Senhor amado, exército da qual estaremos, Senhor amado, recebendo a direção de Ti. Que possamos nos posicionar como verdadeiros guerreiros, sem medo de avançar, sem medo de poder, Senhor amado, agir, não, Senhor, mas cheio de convicção, cheio de autoridade, cheio de intrepidez, cheio de coragem, para poder fazer aquilo que o Senhor tem estabelecido para que possa ser feito, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelo nosso Brasil, nós amamos o Brasil, Senhor, e se nós amamos o Brasil, ficamos imaginando o Senhor, ó Pai. O Senhor ama o Brasil e nós colocamos o Brasil nas Tuas mãos. Nós colocamos a governabilidade do Brasil nas Tuas mãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E que tudo que possa estar sendo tramado, Senhor amado, as escondidas, as ocultas, ó Pai, seja, Deus querido, trazido à luz, sejam envergonhados, ó Pai querido, tudo aquilo que o inimigo tem tramado. Em nome do Senhor Jesus, levanta em cada lar, Senhor amado, verdadeiros quartéis do Senhor, que estarão guerreando uma guerra de joelhos, clamando, orando, jejuando, buscando a Tua face a respeito da nossa nação. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que toda injustiça, toda mentira, que toda trama satânica, maligna, diabólica contra a nação brasileira seja repreendida em nome do Senhor Jesus. É assim que lutamos nossas guerras, ainda que pareça-nos que somos, Senhor amado, como uma ilha cercada pelos nossos inimigos. O Senhor dá ordem aos Teus anjos para nosso respeito, para vir, Senhor amado, com a espada desembanhada, para guerrear junto conosco aqui nesse lugar. Ei, xalabadari, calabaxeri, andarabalás, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós decretamos, ó Pai, o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. A bênção do Senhor, altares, Senhor amado, dos lares, restaurados altares para buscar a Tua face, santidade nos lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que possamos experimentar isso. Vitória, vitória, para a honra, para a glória e louvor do Senhor. Não é para a honra do homem, não é para a glória do homem, não é para ninguém, somente a Ti, Senhor, que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração e exaltação, em nome de Jesus. Aonde houver um coração, Senhor, que recebeu essa mensagem, que está enfraquecido, que está distante, toca com a Tua mão poderosa, com fervor, atrai-o novamente para a Tua presença, para que possa experimentar tudo isso que nós estamos falando aqui, com propriedade vinda do trono do Senhor, em nome de Jesus, porque Tu és Deus. Cuida, Senhor amado, dos idosos, do pessoal do grupo de risco, sela-os com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Que o espírito de morte que paira sobre o coração das famílias seja repreendido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Deus querido, os servidores da área da saúde, que estão trabalhando sim, com afinco, 12 horas, 24 horas, 36 horas por dia, para cuidar daqueles que necessitam dos cuidados. Visita as UTIs,
da nossa nação e vai trabalhando para que essas vias respiratórias sejam descongestionadas, os pulmões sejam restaurados. Rei, calabaxeira e alabadás, que a unção de cura do Senhor possa vir e adentrar essas UTIs, esses hospitais, em nome de Jesus, ó Pai, e possa trazer cura sobre essas vidas, e que todo noticiário, Senhor amado, blasfêmico, seja desmascarado, porque haverá muito mais curas do que morte. Eu decreto em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és Deus que ouve o clamor, Tu és Deus que ouve a oração. O Senhor não destruiu uma nação por causa de um justo. E a Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós aqui, os meus irmãos em suas casas, somos muito mais que um. Entra com providência, Deus. Trabalha nesses hospitais. E as notícias, elas possam serem claras, transparentes. Não queremos mais ouvir notícias de morte, mas de cura milagrosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida dos homens, ó Pai, que trabalham na segurança pública. Policiais militares, policiais civis, guardas municipais, forças armadas, marinha, exército, aeronáutica, que estão de plantão e prontidão, Senhor amado, para tudo o que precisar deles. Esses homens não têm guardado esforços. Os bombeiros, a área de resgate, Senhor amado, em nome de Jesus, as ambulâncias que estão aí trabalhando de todo vapor para poder dar o suporte e o socorro necessário, em nome de Jesus, abençoa, dá força, dá vigor, dá saúde sobre esses homens, proteja-os para que eles não sejam atingidos por esse vírus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos pela nossa nação. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Em nome de Jesus. Obrigado por esse momento. Obrigado porque eu sei que o Senhor já respondeu as nossas orações. Porque nós cremos. Tu és um Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Que seja uma semana de bênção sobre você, que Deus possa te surpreender diante da posição que você está tomando agora, não por causa de mim, mas por causa do Senhor, porque eu não posso mudar a tua vida e não posso nem te abençoar, só Ele pode abençoar você, em nome de Jesus. Então guarde aí essa palavra, pratique ela aí na tua casa. Essa semana seja uma semana de novidades sobre a casa de vocês. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa guardar a tua casa, de sobretudo a tua vida financeira, em nome de Jesus, porque sem vida financeira não temos condições de sobrevivência. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sobre cada um de nós, sobre cada casa nessa hora, recebendo essa live, ouvindo essa live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos um encontro marcado da próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Convide os teus amigos aí de Facebook. Diga para eles que haverá um momento onde estaremos ao vivo. E então você marque ele, convide ele para que ele possa estar, recebendo algo da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Um beijo no teu coração. Até a próxima. Deus abençoe.